Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que me acompanham. Obrigado pelo carinho, pelas inscrições no meu canal, né? Eu já havia postado só 2 vídeos e agora eu estou indo pro terceiro e já tenho uma boa aceitação. Muito obrigado a todos. Esse vídeo vai ser um bate-papo sobre a década de 90 do futebol brasileiro, que para mim foi a melhor fase que eu vivi, ainda jovem, do futebol. São momentos incríveis em relação aos clubes brasileiros, principalmente aos 6 maiores vencedores da década, que são o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro e o Vasco. Esses são os 6 maiores clubes da década de 90. Por que são os maiores clubes da década de 90? Porque são os maiores vencedores, principalmente no cenário internacional. Quando eu enumero os 6 clubes, eu coloco o São Paulo na primeira colocação, em razão das conquistas internacionais, que foram inúmeras na década de 90, naquele grande time do Tele Santana, da qual tinha vários jogadores, renomados, como Raí, Palinha, o Zete, tinha o Toninho Cerezo, Leonardo, tinha o Cafu, tinha o Ivan, que se chamavam de Ivan Terrível, não sei se vocês recordam. Da qual foi uma sequência tão grande de títulos que o São Paulino ficava até mal acostumado. Até tinha um cronista esportivo que falava que torcer para o São Paulo era uma grande moleza, porque era um título atrás do outro. Em relação ao Palmeiras, que para mim é o segundo na linha dos 6 times, o que mais me marcou, era jovem, foi em 93, o Palmeiras quebra o tabu de 100 títulos a 16 anos, frente ao Corinthians, numa final do qual o Viola é o protagonista no primeiro jogo, da qual ele faz o gol e imita um porco. O Corinthians sai na frente por 1 a 0 nessa primeira final, e na segunda final o Palmeiras aplica uma goleada de 4 a 0 e é campeão paulista e quebra o jejum de títulos. E daí foi uma sequência depois com o Vanderlei Luxemburgo, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão do Rio São Paulo, uma série de títulos nacionais. Essa geração não conseguiu títulos internacionais. Já em relação ao Grêmio, o que eu me recordo do Grêmio, quando era jovem também, eu deveria ter uns 15, 16 anos, foi aquela final com o Atlético Nacional de Medellín, que na época era Nacional de Medellín, sendo que o Grêmio vence a Libertadores 95, vencendo o Nacional de Medellín por 1 a 0, por 3 a 1 no Olímpico, vai para a Colômbia, sai em desvantagem, perdendo por 1 a 0, e consegue um empate e se torna campeão da América em 95. Após esse título de 95 da Libertadores, o Grêmio se consagra campeão brasileiro em 96 em cima da Portuguesa, do time de Rodrigo Fabre. Era um time também muito bom. O melhor time da Portuguesa que eu vi também foi esse da década de 90. Aí foi jogar com o Ajax a Mundial Interclubes, perdeu nos pênaltis. Jogou de igual para igual com o Ajax, na época era campeão europeu. E também teve uma sequência muito boa de títulos. Gaúcho, disputou muito título sul-americano. E teve também foi nessa época que o Grêmio virou o rei de Copas também. Foi na década de 90 que o Grêmio virou o rei de Copas, que até hoje ele leva esse nome. Já em relação ao Cruzeiro, o que eu me recordo foi aquela final com o Sporting Cristal em 97, da Libertadores, o técnico Paulo Autuori, com o gol do Elivelton também. Um jogo sofrido também, um jogo difícil, um Mineirão lotado. E o Elivelton faz aquele gol chorado no canto do goleiro, e o Cruzeiro é campeão da Libertadores 97. Também disputa campeonatos brasileiros, chega a finais, ganha campeonatos também regionais na década de 90. Joga um jogo de igual para igual, não muito, com o Bayern de Munique. Jogou com o Bayern de Munique
Não, jogou com o Borussia Dortmund, a final do Mundial Interclubes, perdeu de 2-0, foi uma remontagem de um time que não deu certo. Uma passagem interessante que eu tenho do Vasco, que foi um time também muito forte na década de 90, foi o jogo contra o River Plate no Monumental. Até tem uma música pro Juninho, né, desse jogo até hoje. E faz uma final de Libertadores com o Barcelona de Guayaquil e vence a Libertadores em 98. Um jogo também bem pegado lá no Equador e vence em São Januário por 2-0. Tinha o Donizete Pantera, tinha o Gonçalves, Carlos Germano, Juninho. E foi para uma final de Mundial Interclubes com o Real Madrid, mas não conseguiu fazer frente, perdeu de 2-1, jogou também de igual para igual. Foi campeão brasileiro em 97. Uma final com o Palmeiras, se eu não estiver enganado. Duas finais bem complicadas, acho que foram 2 empates. E o Vasco foi campeão. E para fechar, eu já falei do São Paulo, já falei do Grêmio, já falei do Cruzeiro, já falei do Vasco, agora eu vou falar do Corinthians. Foi a era do Oswaldo Oliveira. O Corinthians foi bicampeão brasileiro, é a época do Marcelinho Carioca, quando ele pegava a bola na frente da área, era um tormento, porque os adversários já sabiam que ele poderia fazer o gol. Era meio gol, né, falavam, né? Quando ele pegava a bola e punha na frente da área para bater a falta. O Corinthians foi campeão nacional 2 vezes, campeão paulista, disputou também grandes finais, chegou a ser um time muito forte, né, na década de 90. Me recordo o Viola também, era um jogador perigoso na frente, Paulo Sérgio. Se for voltar um pouquinho, Tupanzinho, também Neto, Neto no Corinthians, década de 90, jogou muita bola. O goleiro Ronaldo, Márcio no meio campo também. E era um time que fazia um futebol também bem veloz, bem interessante. Tinha um esquema bom tático. Primeiro foi o Oswaldo Oliveira, o Luxemburgo também foi técnico, né, do Corinthians nessa época. E também teve a época do Parreira na década de 90 também. E foram esses 6 times que me marcaram na década de 90. Como 6 grandes esquadrões do futebol brasileiro. Esses times faziam frente e jogavam de igual para igual com os times europeus naquela época. O São Paulo, por exemplo, foi bicampeão do mundo, jogando com Barcelona e Milan. O Cruzeiro jogou uma final de Mundial, não foi bem, mas jogava, tinha jogo. O Cruzeiro jogou o Grêmio jogou uma final muito boa com o Ajax. O Palmeiras jogou uma final muito boa com o Manchester United. Na Libertadores, com o Filipão, quando foi campeão da Libertadores 99 e foi jogar o Mundial com o Manchester United. Também foi um jogo pau a pau. Então os times brasileiros, eles tinham um encaixe, eles tinham jogadores bons e disputavam de igual para igual com o futebol europeu, com os grandes da Europa. Quem sabe o futebol brasileiro volta a esse nível, que é um nível complicado, é um nível muito alto. Ainda mais hoje que os times europeus, eles são praticamente multitimes de várias nacionalidades, seleções mundiais. Mas quem sabe a gente espera que essa década de 90 retorne para os times brasileiros, esse espírito que na época a gente acompanhava muito pelo rádio, ia no jogo, não tinha até televisão, passava jogo clássico na televisão como passa agora. A gente ia muito no estádio. Eu, por exemplo, ia muito em estádio, que morava em São Paulo nessa época, ou acompanhava pelo rádio os jogos. Então era aquela loucura, era rádio ou era ir no jogo, se não fosse jogo era rádio. Então eram momentos muito marcantes, assim. Fora o futebol do interior, que era muito forte, principalmente em São Paulo. Tinham times difíceis de jogar nos campos e no interior do Brasil. Esse foi meu depoimento de hoje, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e dê sugestões e comentem. Um abraço, boa noite e até a próxima.